Fala galera, beleza? Professor Jonatas aqui para mais um vídeo de matemática para o nono ano. E no vídeo de hoje vamos trabalhar uma operação fundamental na matemática, que é a potenciação, e além disso vamos trabalhar com a regra da notação científica. Quer aprender mais sobre isso? Vem comigo! Muito bem, pessoal, vamos então lembrar o conceito bem básico, bem inicial de potenciação. Olha só, o que acontece quando tem uma multiplicação grande consecutiva de vários fatores iguais. Por exemplo, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 muitas e muitas vezes. Bom, para escrever essa conta fica um pouco complicado. São muitos dígitos. Você vai ter que ficar escrevendo 2 e 2 e 2 e 2. Para isso, a gente reescreve essa conta na forma de uma potência. Como é que a gente faz isso? Olha, qual é o número que está sendo multiplicado? É o 2. Quantas vezes esse 2 aparece? Vamos lá, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse 2 aparece 10 vezes. Por isso eu vou escrever essa potência da seguinte maneira. 2 como base e um número em cima do 2, que é chamado de expoente, que vai ser exatamente o número de vezes que esse 2 apareceu. E na matemática, nós lemos essa operação da seguinte maneira. 2 elevado à 10ª potência, ok? Então, para generalizar a potência, vamos escrever o seguinte. Olha, se eu tenho uma potência com x e um y, o x é considerado a base e este y aqui, que você está enxergando na sua tela, é o expoente, beleza? Olha, atenção com expoentes que são bem específicos, que têm um nome próprio. Por exemplo, quando o expoente for 2, a gente fala que o número está elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, nós falamos que o número está elevado ao cubo, beleza? A partir de elevado a 4, 5, quando o expoente for 4, 5 ou 6, você sempre vai falar o número elevado à 4ª potência, à 5ª potência, ok? Beleza? Vamos entender o que a gente acabou de conversar com um exemplo, utilizando aqui, olha essa potência, 3 elevado à 4ª. Responde para mim, a base, quem é? É o 3 e o expoente, o 4. O que a base representa numa potência? O número que vai ser multiplicado. E o que o expoente representa? Exatamente, o número de vezes em que essa base vai aparecer. Então, 3 elevado à 4ª potência nada mais é do que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ok? Então, olha só, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81, beleza? Bom, agora que você entendeu como é que funciona aqui uma potência, qual é o princípio, como é que a gente aplica uma potência, nós precisamos fazer algumas operações entre potências, ok? Para isso, você precisa conhecer 3 propriedades que são básicas. Existem outras, mas com essas 3 aqui, você já consegue resolver uma grande quantidade de exercícios. Bom, a primeira propriedade, eu não quero aqui ficar colocando regras e para que você memorize. Eu quero que você enxergue comigo como é que a gente chega nesse raciocínio. Então vamos lá, preste atenção. Olha, eu tenho uma conta de vezes aqui, uma multiplicação entre 2 potências. 2 elevado à 4ª potência vezes 2 elevado ao cubo. Tudo bem? Isso é uma multiplicação de potências. Mas repare que as bases dessas potências são iguais. Ambas potências têm como base o número 2. Então, é 2 elevado à 4ª vezes 2 elevado ao cubo. Bom, vamos pensar junto. 2 elevado à 4ª é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparecendo 4 vezes, porque o expoente é 4. O 2 ao cubo nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes ali, né? Porque o expoente é 3. Muito bem. Então, olha só. Agora, conte comigo aí, você que está prestando atenção nesse vídeo, atento nessa aula sobre potência. Conte quantos números 2 nós temos ali em sequência. Ó, se nós juntarmos os 2 que estão aqui na cor verde com os 2 que estão aqui na cor azul, olha quantos números 2 nós vamos ter. 4 verdes mais 3 azuis, nós temos 7 números 2. Portanto, essa potência 2 elevado à 4ª
vezes 2 elevado ao cubo dá 2 elevado à sétima, tudo bem? Para a gente generalizar essa regra da multiplicação de potências com a mesma base, vamos escrever o seguinte, olha, quando você tiver uma multiplicação envolvendo potências com a mesma base, você estabelece essa regra. Repete a base e soma os expoentes. Olha que simples. A elevado a x vezes a elevado a y nada mais é do que a elevado a x mais y. Beleza? Uma segunda propriedade que você precisa entender é quando nós envolvemos divisão de potência de mesma base. A primeira foi multiplicação, agora é divisão de potência de mesma base. Eu acho que você já sabe aí o que vai acontecer. Dá uma olhada, olha. Eu tenho 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado ao quadrado, tá? 3 elevado à quinta dividido por 3 ao quadrado. Bom, 3 elevado à quinta, base é 3, expoente é 5, aparece o número 3 5 vezes, tá aqui. E 3 elevado ao quadrado, aparece o número 3 2 vezes. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Cada 3 que está multiplicando em cima, eu vou cancelar, eu vou dividir pelo 3 que está dividindo aqui no denominador. Então, o 3 aqui vai cortar com esse 3 de baixo, e o outro 3 vai dividir com esse segundo número 3. Pronto. 3 elevado a 5 que eu tinha em cima, menos os 2 que eu tinha embaixo. Então, eu fiquei com 3 elevado ao cubo. Beleza? Para generalizar a regra da divisão de potências de mesma base, nós vamos escrever o seguinte. Repete a base e subtrai os expoentes. Fácil, né? Multiplicação de potência, você repete a base e soma. E divisão, você repete a base e diminui, subtrai os expoentes. Fechou? Uma terceira propriedade também bastante importante, sempre aparece nos exercícios, é a propriedade dos expoentes negativos. Como é que a gente vai trabalhar com um expoente negativo? Dá uma olhada aqui. Eu tenho 4 elevado a menos 2, tá? Eu preciso saber que esse 4 aqui, ele tem um denominador, que não está aparecendo aqui, porque está subentendido, mas ele tem, que é o denominador 1, tá? Esse 4 tem um 1 ali embaixo. Coloquei aqui pequenininho para você dar uma olhada. Bom, o que acontece? Como é que eu faço para resolver uma potência com expoente negativo? Bem simples, memoriza o que eu vou te falar. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Inverter. Então, 4 sobre 1, quando você inverte esse número, você tem 1 no numerador, 4 no denominador. Então, eu tenho 1 quarto. Só que aí, o sinal do 2 foi trocado, era negativo, ficou positivo, tudo bem? Então ficou 1 sobre 4 ao quadrado, beleza? E para resolver 1 sobre 4 elevado ao quadrado, é simples. 1 eu não vou mexer, e 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, que você sabe que é 16, beleza? Muito bem, galera, eu vou mostrar para vocês um outro conteúdo dentro da potenciação, que é muito importante, que é a notação científica. Quando que a gente usa notação científica? Olha, a gente usa potência para não ter que escrever uma multiplicação com muitos dígitos. E é exatamente pelo mesmo princípio que nós escrevemos um número em notação científica. Dá uma olhada nesse número aqui, ó. 1 bilhão 250 milhões, tá? 1 bilhão e 250 milhões. Pense se eu tiver que escrever toda hora esses 10 dígitos numa operação, numa conta, numa resposta. São muitos números, é difícil de manusear este número no meio de uma conta. Por isso, nós podemos representar esse número da seguinte maneira. Olha, preste atenção nessa regra. Este número, 1 bilhão e 250 milhões, ele tem uma vírgula. Onde é que está a vírgula dele? Como ele não tem números decimais significativos, a vírgula desaparece, porque depois da vírgula só tem 0. Mas existe uma vírgula. Olha, a vírgula está aqui atrás do último dígito, atrás da casa da unidade, né? Esse 0 aqui, ó, representa a unidade. Bom, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso andar com esta vírgula até que esse número se torne um número menor do que 10. É o que você entendeu. Eu não tô ficando louco, não. É andar com a vírgula. Olha, como é que eu vou fazer isso? Presta atenção aqui na tela. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 casas. Tá enxergando a vírgula aqui agora? Olha, nós andamos 9 casas para essa vírgula sair aqui de trás do último 0 e parar atrás do 1. Bom, esquece agora a primeira vírgula. O novo lugar da vírgula desse número é atrás do 1.
Que número que nós formamos? 1,25. Porque agora todos aqueles outros zeros são números decimais, que não têm representação, porque são zero, ok? Aí nós temos o número 1,25. Mas nós não podemos desprezar as 9 casas que nós andamos. Para isso, nós vamos escrever o seguinte. Nós vamos multiplicar esse número por uma potência com base 10. E no expoente dessa potência vai exatamente o número de casas que você andou. 9. Olha como é que eu vou escrever essa notação científica. 1,25 vezes 10 elevado a 9. Tudo bem? Que é a mesma coisa que multiplicar 1,25 por 1 bilhão. 10 elevado a 9 equivale a 1 bilhão. E 1,25 vezes 1 bilhão é 1 bilhão e 250 milhões, que é o nosso número original. Eu também posso usar a notação científica para representar números que são muito pequenos, mas que têm muitos dígitos. Números pequenos, mas que são escritos com muitos algarismos. Dá uma olhada nesse número aqui. Olha só. 0,0000043. Um número complicado de manusear, de usar em exercícios. Bom, nós vamos aplicar uma regra parecidíssima aqui para fazer a notação científica. Você está vendo aonde é que está a vírgula desse número? É ou não é? Olha, a vírgula está ali atrás da casa da unidade, tudo bem? Esses valores aqui, ó, eles não podem ser desconsiderados. Porque se fossem apenas zeros, tudo bem, você não precisa escrever. Mas tem um 43 lá no final. Então você não pode ignorar esse 43. Quantas casas que eu vou andar aqui? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 casas até parar a vírgula exatamente aqui, atrás do número 4. Bom, o número que eu formei foi o número 4,3. E a notação científica vai ser escrita com a potência de 10 elevado ao número de casas que eu andei, só que negativo. Olha só, 4,3 vezes 10 elevado a menos 7. Bom, por que eu coloquei esse número negativo? É uma regra. Se você andar para a direita do número, olha, eu peguei a vírgula que estava atrás do primeiro zero e andei para a direita. Você deixa o expoente negativo. Já no exemplo anterior, eu andei para a esquerda, o expoente fica positivo. Vamos generalizar essa regra. Para você escrever uma notação científica, você não pode esquecer disso aqui. Notação científica sempre vai ser escrita da seguinte maneira. Um número vezes uma potência com base 10. Mas este número aqui da frente, ele não pode ser maior que 10 e nem menor do que 1. Ele precisa ser um número que fique entre 1 e 10. Tudo bem? Não pode ser 1 e não pode ser 10. Um número que fique nesse intervalo, ok? E o expoente aqui do 10, você pegou a regra lá comigo, é ou não é? Se você andou para a esquerda para transformar o número, esse expoente fica positivo. Já se você andou para a direita para poder contar o número de casas, esse número vai ficar negativo, beleza? E para encerrar o vídeo de hoje, vou deixar esta atividade aqui com você para que você tente ali utilizar as propriedades de potência que você aprendeu nessa aula e também a regra da notação científica, tá? Lembrando que essa atividade você encontra lá no volume 1, na página 42 de matemática. Mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? Ah, e olha, vou te dar uma dica, tá? No enunciado ele diz 0,2 micrômetros. Se você não sabe o que é micro, já vou deixar anotado aqui, ó. Esse prefixo micro, ele equivale a 10 elevado a menos 6. Fica a dica aqui, tá bom? E chegamos ao fim de mais uma aula de matemática. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido essa matéria. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu volto com a resolução da atividade que eu deixei aqui com vocês, tá bom? A gente se vê lá. Um abraço para todo mundo.